Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre átomos, moléculas e íons utilizando um mapa conceitual. Mas antes, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Bem pessoal, esse é o mapa conceitual, como já falei, sobre átomos, moléculas e íons. Quando a gente for estudar essa química, esses conteúdos, a gente destaca esses principais conceitos que são importantes para a gente entender essa parte inicial do estudo da química. Contudo, a nossa fonte de conhecimento não deve se limitar ao mapa conceitual. O mapa conceitual ele vai mostrar os caminhos, os principais conceitos, as suas relações sobre aquele assunto que a gente está estudando. Nesse caso, química, átomos, moléculas e íons, tá? Então as informações são limitadas, são reduzidas, são os tópicos importantes que a gente deve se aprofundar estudando por livros, por vídeos, por jornais, revistas, relacionando os conceitos, as informações, buscando-se a atualização, interligando essas informações para que a gente possa se aprofundar e ter uma formação mais sólida. Então não vamos se limitar ao estudo do mapa somente ao mapa conceitual. Aqui é o caminho e a gente vai se aprofundar com outras fontes de conhecimento também. Os átomos são os compostos básicos da matéria. Eles são as menores unidades que podem se organizar e formar os elementos químicos. Atualmente, sabemos que os átomos são formados por partículas subatômicas. As partículas subatômicas podem ter cargas diferentes e se atraírem, e as partículas subatômicas podem ter cargas iguais e se repelirem. Alguns cientistas contribuíram significativamente ao longo da história para a gente entender o comportamento dos átomos, a sua estrutura, a sua composição. Um deles foi Thomson. Os experimentos de Thomson foram importantes para descobrir o elétron, a sua carga e a sua relação carga-massa. Já os experimentos de Millikan contribuíram para descobrir a carga do elétron. Com o desenvolvimento da radioatividade, Becquerel descobriu que o átomo tinha partículas menores. Já começou-se a descobrir que existia um espaço. Já os experimentos de Becquerel com a radioatividade foi importante para descobrir a subestrutura que tinha nos átomos. Já Rutherford descobriu que o átomo possuía um núcleo denso e carregado positivamente. Com esses estudos foi possível confirmar as partículas subatômicas que formam o átomo, ou seja, os prótons e nêutrons que estão no núcleo do átomo e ao redor girando os elétrons. As cargas dessas partículas subatômicas são geralmente representadas por múltiplos, ou seja, o elétron possui carga negativa e o próton possui carga positiva. Já os nêutrons não possuem carga. A massa desses átomos são representadas normalmente por unidade de massa atômica. Os elementos normalmente são classificados pelo seu número atômico, ou seja, número de prótons no núcleo desses átomos. Já todos os átomos de um elemento qualquer possuem o mesmo número de prótons. O número de massa de um átomo é igual à soma do número de prótons mais número de nêutrons. Os átomos de um mesmo elemento que possuem número de massa diferentes são chamados de isótopos. Um átomo de um isótopo específico é chamado de nuclídeo. Já a escala de massa atômica é definida atribuindo-se a massa definida de 12 unidades de massa atômica a um átomo de carbono 12. O peso atômico de um elemento pode ser calculado a partir da abundância relativas dos isótopos desse elemento. Experimentalmente, esse peso atômico é medido por um espectro de massas. Outro conceito importante do nosso mapa conceitual seria a tabela periódica. A tabela periódica é a forma pela qual os elementos químicos estão organizados em grupos, em famílias, que possuem propriedades específicas em comum. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Tá? De forma geral, os elementos químicos na tabela periódica estão organizados em grupos, os metais, não metais e metalóides. Os átomos podem se combinar para formar moléculas. Os compostos formados por moléculas, moleculares, normalmente não possuem metais em sua composição. Uma molécula formada por dois átomos é chamada de molécula diatômica. Já a composição de uma substância química é dada por sua fórmula química. Uma substância molecular ela pode ser representada por sua fórmula mínima, que dá o número relativo de cada tipo de átomo. Contudo, uma substância é representada por sua fórmula molecular, que dá os números exatos de cada tipo de átomo em uma molécula. Já as fórmulas estruturais mostram a maneira como os átomos estão ligados nas moléculas. Seguindo no nosso mapa conceitual, os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons, e aí eles se tornam espécies químicas com cargas chamadas de íons. Os íons que possuem carga positiva são chamados de cátions e os íons que possuem cargas negativas são chamados de ânions. Os íons formam compostos iônicos. Os compostos iônicos são compostos neutros que são formados por espécies químicas
com carga positiva e carga negativa que se neutralizam para formar esses compostos. Finalizando o nosso mapa conceitual, é importante a gente atentar para as regras de nomenclatura química, ou seja, como a gente dá nome aos compostos químicos. Bem, pessoal, com isso finalizamos o nosso mapa conceitual. Então, mais uma vez, reforçando que os nossos estudos, a nossa fonte de conhecimento não pode se restringir apenas a um mapa conceitual. Um mapa conceitual é uma estratégia usada para indicar os caminhos e os conceitos que são mais importantes sobre aquele assunto, sobre aquela área, no nosso caso, o caso da química, e buscar outras fontes de conhecimento, livro didático, outros vídeos, outros materiais, revistas, jornais, periódicos, se atualizar, trocar informações de forma que a nossa formação seja o mais consolidada possível. Então, mais uma vez, não vamos se limitar a um mapa conceitual. Aqui é apenas um caminho que mostra os conceitos e os principais conceitos que devemos atentar para quando for estudar essa área da química que é tão importante. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Mas antes, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha.